do projeto, os riscos que estão associados a ele, a qualidade esperada, qual o escopo que a gente está efetivamente se planejando para atender, o nosso cronograma. E as competências comportamentais. Como eu falei para vocês, a gente está lidando com pessoas, né? Então, a automotivação, né? A vontade das pessoas, de fato, de realizarem aquele projeto, a criatividade, o poder de liderança que aquela pessoa tem, né? Então, isso influencia esse desenvolvimento. Fazendo um ciclo aqui, pensando nessa conexão do projeto com a estratégia, a gente começa com a estratégia, né, através dos seus objetivos gerais, das metas que vão direcionar a organização, e dessas metas, desses objetivos, vem uma série de iniciativas a serem desenvolvidas. Essas iniciativas são, sim, os nossos projetos, o nosso portfólio a ser criado. A gente pensa nas entregas e nos resultados, no que aquilo efetivamente gerou, nos benefícios, no valor criado, né? Pensando aí no custo que aquilo também teve. Então, uma coisa é o benefício que eu gero, outra coisa é o custo que eu tive para efetivamente proporcionar aquele benefício. E aí eu chego, então, à geração do valor e um novo ciclo estratégico se inicia. Então, quando a gente está pensando no nosso... quando a gente está pensando no... Não vai dar certo isso. Quando a gente está pensando no nosso projeto, a gente está trazendo desde a visão da organização, a sua missão, ao desmembramento disso nos seus objetivos estratégicos, a gestão dos portfólios de programas, projetos e operações que estão por detrás daquilo. Quando eu penso na governança desse portfólio, eu estou pensando, sim, no que eu preciso fazer. Quando a gente pensa na gestão de projetos, a gente está pensando no melhor jeito de executar uma determinada sequência de atividades. Mas quando eu penso nessa governança, eu penso quais são esses projetos estratégicos? O que efetivamente eu preciso desenvolver para atingir os meus objetivos finais? E eu vou precisar equilibrar, né? Porque os projetos, as ideias de projetos vão ser inúmeras. Às vezes a gente recebe ideias fantásticas, às vezes ideias concorrentes, porque se a gente certamente distribuísse aqui para vocês a missão de, olha, proponham projetos para a Marinha, e a gente ao final do dia fizesse uma coletânea dessas ideias, certamente teriam ideias concorrentes. Por que isso? Porque a gente conhece a necessidade dos nossos stakeholders, a gente sabe, né, aonde dói, quais são as nossas dores, e aí a gente vai para o atingimento dessas dores. Então, quando a gente pensa numa instituição muito grande, certamente existem uma série de projetos que competem entre eles. A gente precisa buscar colocar as pessoas para trabalharem juntas pelos projetos que têm uma grande similaridade entre eles e formar um portfólio adequado dentro desse equilíbrio, né? E perceber como é que eu vou gerir isso. Dentro desse portfólio que eu criei, qual é a melhor forma que tem para eu fazer a gestão dos projetos. Então, quando eu estou pensando no portfólio, nessa definição do portfólio, benefícios esperados. Eu vou atingir sempre os melhores benefícios? Não necessariamente, porque eu tenho aquela questão do equilíbrio com os recursos, né? Às vezes eu tenho um projeto que é um projeto excelente, só que se eu desenvolver aquele projeto, eu consigo desenvolver só ele. Porque ele consome todos os recursos que eu tinha, financeiros, ele precisa de muita gente para trabalhar. Então, às vezes, eu preciso abrir mão de um projeto que é um projeto muito bom para dar conta de um grupo de projetos que, no final das contas, vai trazer um benefício maior, olhando o conjunto de metas que eu tenho dentro da instituição. Então, são essas metas, né? São essas programações de metas associadas ao objetivo estratégico definidas através do tempo que vão delimitar quais são os projetos que eu vou executar associados aos recursos que eu tenho e as etapas do projeto, porque eu posso sequenciar também o meu projeto de forma com que algumas dessas metas já sejam parcialmente atingidas no meio do caminho. O ideal é que a gente faça isso porque a gente no final do caminho não tenha surpresas, a gente perceba que a coisa está sendo atingida paulatinamente, mas a gente está se encaminhando para o
para a direção que a gente desejava. E esse sequenciamento, então, dos objetivos ao longo do tempo e dos projetos distribuídos nele é que vão fazer com que a gente chegue na nossa visão de futuro, né? A visão que a gente traçou lá do nosso planejamento estratégico, a gente atinge, em última instância, pelos projetos que a gente vai executar. Então, quando eu estou falando da gestão do portfólio, o que eu estou colocando? Uma administração centralizada dos projetos. Essa centralização é uma centralização delicada, porque às vezes institucionalmente um órgão não vai permitir que o outro órgão, né, uma administração central, vamos dizer assim, controle isso por uma questão cultural. Não era assim antes, então para que a gente vai passar a fazer dessa determinada forma? Só que quando a gente enxerga as sinergias e o porquê fazer isso, e se está tudo combinado, né? Se a lógica, o modus operandi por detrás dessa centralização está claro para todo mundo, a gente não gera as ameaças e a gente consegue fazer uma gestão mais adequada. E eu vou trabalhar oferta e demanda por recursos, né? Então a lógica da centralização é a gente poder gerir melhor os recursos e assim poder executar mais projetos. Vou trabalhar gestão de riscos. Existem certamente uma série de riscos nos projetos que precisam ser monitorados. Transformações tecnológicas, mudanças políticas, o que for, e a gente precisa monitorar isso para assegurar o real cumprimento do objetivo ao final do período e fazer esse acompanhamento. Normalmente é um escritório de projetos que vai fazer isso. O escritório de projetos é uma estrutura física? Não necessariamente, né? Pode ser uma estrutura física, pode não ser uma estrutura física, mas é uma estrutura dentro da organização, uma estrutura organizacional que vai me fazer gerir melhor esse portfólio. E aí, dentro desse portfólio eu vou ter os projetos que trazem maior benefício, que agreguem maior valor e alinhados à necessidade dos stakeholders. Então, eu tenho a gestão do portfólio num primeiro momento, a gestão dos projetos, né? A gestão do portfólio, lembrando que é quais são os projetos que eu vou executar, como é que eu acompanho esses projetos, quais são as metodologias pelas quais esses projetos vão ser desenvolvidos. A gestão de projetos, o cumprimento daquele projeto em si, efetivamente, e a gestão dos recursos e a gestão financeira, dando suporte ao desenvolvimento desses projetos. Vantagens. Primeiro, a gente tem uma liderança sabendo o que precisa ser executado, de uma forma global, dentro de uma visão ampla pelos diferentes projetos que acontecem dentro da organização. Se a gente tem cada projeto acontecendo dentro dos seus núcleos e não se falando entre si, não tendo coordenação, a gente não vai ter a visão do todo, do que de fato as pessoas precisam fazer. Facilidade em mensurar, facilidade em conseguir comparar os diferentes projetos, facilidade em conseguir agir nos problemas que a gente percebe que a organização tem. Então, se a minha organização, por exemplo, não é boa em compras, ou não é boa em gerir tempo, isso fica claro dentro do portfólio de projetos, porque no nosso portfólio a gente vai observar, ao fazer o monitoramento dos projetos, que essa é uma competência a ser desenvolvida. Melhoria na comunicação, qualquer coisa que integre, que coordene, isso é pura comunicação, né? Então a gente consegue se integrar melhor e consegue dar feedback mais consistente, mais confiável por essa integração. Se eu estou monitorando projetos, eu estou com uma base de dados integrada sobre o desenvolvimento daquelas ações. E aí eu consigo ter dados mais confiáveis para fazer esse acompanhamento. Como é que a gente implementa um escritório de projetos, né? Como é que a gente chega num portfólio? Primeiro, identificando e avaliando as propostas de projeto. Eu sou originalmente da área de TI, né? Na área de TI a gente tem projetos que são projetos puramente de automação, há projetos que já integram processos dentro da instituição, que já redefinem modelos de negócio, a gente tem diferentes níveis de maturidade do impacto do projeto. E quando a gente pensa num portfólio de projetos de TI, o que a gente vai olhar efetivamente? Benefício esperado e recursos, porque é muito fácil eu convencer
a um diretor de uma instituição, olhando o retorno de investimento de um projeto, que aquele projeto é excelente de ser executado. Só que os projetos mais estratégicos são os projetos que têm maior dificuldade de mensuração do retorno de investimento, porque alguns benefícios ali não são benefícios claramente quantificáveis. Eu não gosto daquela frase do eu só consigo gerenciar o que eu posso medir. Eu não acho isso verdadeiro. Eu acho que a gente fica com uma visão reduzida porque a gente tem que gerenciar também o que não é mensurável. E aí a gente vai olhar o portfólio entendendo o quão fácil você consegue avaliar o ROI do projeto ou não e vai escolher um portfólio de forma que, ao fazer uma determinada automação, por exemplo, eu libero recursos organizacionais para desenvolvimento de outros projetos mais estratégicos. Então, o sequenciamento dos projetos nesse portfólio vão ser balanceados com essa questão dos recursos disponíveis. Eu vou categorizar os projetos que são propostos pelos objetivos estratégicos. Essa é a única forma com que a gente consegue fazer que a política fique um pouco mais afastada da decisão técnica, né? Se eu tenho os projetos e eu consigo enxergar dentro dos objetivos estratégicos como é que aqueles projetos estão suportando eles, eu consigo escolher um portfólio de projetos para dar conta efetivamente da minha estratégia. Então eu elimino às vezes questões políticas que estão ali por detrás, que faziam com que o projeto certo não necessariamente fosse escolhido. Priorizar. Esse critério de priorização, o ideal é que a gente faça ele à luz da estratégia. Idealmente até antes de estar com os projetos na mesa, né? Porque quando a gente está com os projetos na mesa, a gente sempre tem alguma subjetividade naquele julgamento. Mas se eu estabeleço antes quais são as categorias, o que eu entendo que é importante um projeto ter, como é que eu vou pontuar aquele projeto, e naturalmente uma das coisas que estão por trás ali é eu trazer essa visão da estratégia, do cumprimento, né? A gente pensa na execuibilidade do projeto, pensa no quanto aquele projeto já está avançado ou maturado ou não, mas pensa também no objetivo final que aquele projeto vai ter, no valor que ele vai conseguir construir ao fundo. Atribuindo peso para os critérios, somando a pontuação dos projetos e montando um ranking, criando uma matriz de prioridade, onde eu vou ter o impacto daquele projeto versus o esforço que eu preciso ter dentro da instituição para desenvolver aquele projeto. E vou balancear. Priorização é a gente pensar numa ordem ideal dos projetos, mas quando eu penso nessa ordem ideal, eu preciso ter em mente que não necessariamente são os projetos que estão ali no lado vermelho, que são projetos de baixo esforço e alto impacto, que vão ser a prioridade. Pode ser que sejam eles, é lógico que é um grupo de projetos que a gente vai olhar de uma forma atenta, mas eu preciso observar que às vezes eu não vou ter recurso, mesmo sendo com pouco esforço, eu não tenho recurso suficiente para aquilo, e eu preciso balancear então quais são os projetos de maior relevância para o meu portfólio. Vou monitorar e gerenciar os riscos por fim, né? Como escritório de projetos, como gestor do portfólio, o que eu preciso fazer é avaliar se os riscos que poderiam colocar o sucesso daquele projeto em comprometimento estão sendo bem endereçados ou não. Então eu trago ali também um alinhamento com a visão do futuro para que isso seja garantido. O escritório do projeto, então, é uma estrutura organizacional que centraliza essas funções. É preciso a gente combinar como é que vai se dar essa centralização, qual é a função do escritório, qual é o papel esperado do escritório, para que não haja conflitos depois da sua implementação, né, no acompanhamento dessas obras. E são esses stakeholders, na verdade, que vão sentar e vão fazer essa combinação em conjunto, né? São as partes interessadas que precisam sentar ali e definir qual é o papel do escritório e no que ele vai ajudar. A gente vai ter diferentes funções de escritório de projetos. A gente pode elaborar um escritório para motivos diferentes. Eu posso ter, por exemplo, um escritório que me permita ter uma visibilidade financeira dos projetos. Eu quero monitorar financeiramente
os ganhos, aonde eu preciso colocar dinheiro dentro do meu fluxo de caixa naquele determinado momento. Eu posso ter um escritório de projeto que seja o guardião da metodologia. Eu entendo que a metodologia de gestão de projetos é algo muito sério dentro da minha instituição e eu preciso garantir que os projetos estão sendo executados por uma determinada metodologia, que as pessoas não estão fugindo disso. É uma possibilidade. Pode, inclusive, amparar um só projeto. Se for um projeto muito grande, eu posso ter um escritório de projeto para aquele projeto, porque, na verdade, eu tenho diferentes subprojetos que compõem um projeto maior e, assim, eu alcanço uma sinergia também. O escritório de projetos, por exemplo, só para o setor de TI da instituição, é algo que também é possível. Para implementar, então, traçar o plano de ação, escolher software, orçamento, ter métricas de desempenho do próprio escritório, né, para que você está buscando aquilo, gerenciar o risco e ter essa cultura de projetos. Dentro de um sequenciamento mais lógico, quando a gente pensa em quais são os benefícios que a gente pode obter para esses stakeholders que a gente está colocando à mesa, a gente consegue assim pensar em quais são as funções que o escritório de projetos consegue ter. Quais são os benefícios esperados? É gestão de recursos? É acompanhamento da metodologia? É gestão financeira? Então eu consigo pensar em quais os objetivos que eu quero e qual função que a gente precisa ter. Definidas as funções, a gente vai pensar nos procedimentos, nos processos que a gente tem que ter dentro do nosso escritório para fazer esse acompanhamento. Pensar em indicadores, né? Quem pensa em processo, pensa em indicadores instantaneamente. O processo, por si só, precisa também ser avaliado. E aí eu penso na estrutura desse escritório de projetos. Quem são as pessoas, aí sim quais são os sistemas e quais são os serviços que eu vou ofertar. Porque quando a gente fala de sistemas para gestão de projetos, tem uma série de sistemas dentro do mercado e as pessoas se apaixonam pelos sistemas, né? Normalmente elas trazem, eu quero muito utilizar essa ferramenta porque essa ferramenta é maravilhosa, só que você não pensou numa série de coisas que precisavam estar estruturadas dentro da tua instituição para depois essa ferramenta ser efetivamente importante. E entender isso como um processo de gestão de mudança, né? Sempre que a gente coloca uma estrutura central observando o cumprimento de determinadas atividades, a gente está fazendo uma redistribuição de poderes dentro da instituição. E isso é, sim, um processo de gestão de mudanças. Eu preciso orientar a pessoa a trabalhar de uma determinada forma com que, às vezes, ela não trabalhava antes. Gestão de mudança, como é que a gente faz? Conversa, treinamento, explicação, mais conversa, mais treinamento, mais explicação, porque eu preciso fazer com que a pessoa esteja confortável com o que ela passa a executar dentro do seu trabalho. Benefícios? São muitos, né? A gente consegue ter uma taxa muito maior de sucesso dentro daqueles projetos. Os 32% que a gente falou lá no início, de sucesso para entrega no tempo certo, na qualidade certa, no custo certo, a gente consegue crescer à medida que a gente faz um efetivo acompanhamento dos projetos e um monitoramento do compartilhamento de recursos. Eu consigo ter uma linguagem e processos comuns, então eu tendo a ter uma continuidade melhor dos projetos. Quando a gente pensa em projetos estratégicos, não são projetos, obviamente, que vão ser mortos, porque são os projetos mais importantes da instituição, mas a nossa instituição certamente tem um monte de projetos pequenininhos que vão acontecendo, que nutrem os setores, e quantos deles não morrem pelo caminho, né? Então, quando eu tenho um monitoramento, eu evito essa morte precoce. Tenho continuidade de troca na equipe, eu tenho gestão de conhecimento, porque quando eu tenho um escritório, eu consigo certamente documentar muito melhor como é que foi a execução daquele projeto, né? Eu consigo compartilhar informação, e aí o compartilhamento de conhecimento acontece. Eu tenho indicadores que vão permitir uma melhoria contínua. Não é polícia, não é para acompanhar e para punir, é para ajudar, né? É para trazer suporte para a execução daqueles projetos. Ajuda na análise, no compartilhamento de recursos, na gestão do conhecimento, na busca das ferramentas, dos softwares mais adequados, porque você tem alguém que está pensando no desenvolvimento dos projetos e não na execução daquele projeto em si. Uma boa dica é
fazer benchmark, visitar vários escritórios de projetos e ver como os portfólios estão sendo geridos. Às vezes gera alguma mudança de hierarquia, de estrutura organizacional, e é preciso treinamento e conscientização. Então, espero que eu tenha conseguido trazer para os próximos palestrantes aí um caminho bem pavimentado para a gente discutir o que são os projetos estratégicos e como é que esse portfólio está endereçado dentro da instituição. Muito obrigada.